Deus, amado Pai, aqui está o pastor Américo, meu Deus. Ele vai trazer a palavra, Senhor, do Senhor Jesus, que é o nosso pão. A partir de agora, Senhor, que Ele venha falar de acordo com a sua misericórdia, meu Pai. Unge os lábios dele, Pai, para que ele venha falar, seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, meu Pai, ele, a sua vida, a sua família, e abençoa toda a igreja. E a igreja diz: Amém. Salve a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Tive muita alegria. Estamos aqui nessa noite. Agradeço o convite, pastor José. Cada um dos amados, Deus abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João capítulo 4, vamos ler alguns versículos selecionados para ganharmos tempo. O texto é extenso. Tem como título: Jesus conversa com uma samaritana. João 4, a partir do verso 1, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. No versículo, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Bem? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Glória! A Bíblia nos fala, o texto que nós acabamos de ler diz que os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Aí o texto fala que na verdade não era Jesus quem estava batizando, mas sim os seus discípulos. Perceba que Jesus, ele delegou esse privilégio, esse mandamento aos discípulos. Em vez de Jesus estar batizando, ele disse para os discípulos batizarem as pessoas. E isso ocorre, meus amados, para quebrar uma questão de vaidade. Imagine uma pessoa que teria se batizado pelo próprio Jesus e outra pessoa que se batizou por um discípulo. É possível que a pessoa que se batizasse diretamente, pessoalmente pelo próprio Jesus, ficasse soberba, dizendo: olha, eu fui batizado pelo mestre, você foi só por um pastor, foi só por um pregador, né? Então Jesus, ele quebra isso. Infelizmente, no meio cristão, ou no meio que se diz ser cristão, existem algumas vaidades que precisam ser quebradas, precisam ser removidas. O povo muitas vezes esquece da essência, né, para focar em futilidades. Então o próprio Paulo também faz isso. Paulo diz assim: eu dou graças, porque eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Naquela época já havia aquela briga, né? Um dizia: eu sou de Paulo, outro
Deus sou de Apolo, outros dizem sou de Jesus. E isso ocorre, infelizmente, até os dias de hoje. Perceba que o batismo é algo para a glória de Deus, né? Uma declaração pública de que você morreu para o mundo e você nasceu para Deus, né? Aquela velha pessoa não vive mais, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? O batismo ele é um só. Ele vai falar de ligados na terra e ligados no céu. Ele vai falar que é um só Deus e um só batismo. Mas infelizmente tem pessoas que utilizam o batismo como vaidade. Eu mesmo já conheci pastores, ou que se dizem ser pastores, que depois de muitos anos de vida cristã viajaram para Israel para se batizar no Rio Jordão, né? Isso simplesmente não existe. Primeiro porque não faz sentido um pastor se batizar. É óbvio que se você é pastor, você já foi batizado e há muito tempo, né? Como eu já falei, existe um só batismo. Não há problema em Israel, não há problema em entrar no Rio Jordão, tire foto, viaje, faça, né? Porém, as coisas de Deus são desse jeito, não tem como eu fazer de novo. Se trata de uma vaidade, né? Você pode se batizar num rio, numa praia, numa caixa d'água. Eu mesmo fui numa piscina, mas a questão é o que está ocorrendo ali, não o lugar em que está ocorrendo, mas aquilo que está ocorrendo para aquela pessoa. Então, eu estou falando de vaidade, exibicionismo. Se você se converteu agora, né, você é um novo convertido, e tem condição, né, de ir para Israel se batizar lá, glória a Deus. Né? Eu já quero deixar bem claro que as pessoas pensam, deve estar criticando porque ele não tem condição. Não é verdade. Quem me conhece sabe que eu já estudei em vários países. A questão não é a condição financeira, a questão é a essência de Deus que está sendo trocada por vaidades humanas. E existe essa competitividade, né? É interessante que tem gente indo para Israel, né, se batizar de novo no Rio Jordão que o próprio Naamã desprezou. Né? Quando o profeta falou, mergulho no Jordão, 7 vezes ele critica, mas o Jordão não são os rios Abana e Fafá melhores águas, porque ele era sujo. Então aquilo que Naamã desprezou, hoje muitas pessoas, né, supervalorizam e esquecem que o mais importante, mas é o Deus do qual nós servimos. Mas quem me batizou foi alguém tão simples. Deus disse assim, olha, aquele que recebe, quem eu enviei, que recebe. E aquele que me recebe, recebe o Pai. Então se eu recebo um mensageiro de Deus, é um homem de Deus na sua vida, que está te batizando, que está te aconselhando, que está conduzindo você está recebendo o próprio Deus, porque foi o enviado de Deus. Deus ele tem os seus enviados. E essa vaidade não fica só no batismo, né? Ela se alastra. As pessoas elas começam a competir. Eu já vi pessoas dizerem que queriam ser consagradas a qualquer cargo, missionário, evangelista, por pastor fulano de tal, mas não por outros, porque esses tinham mais nome. Tem gente que, por exemplo, se é um cantor de renome, um pregador de renome, né, faz aquele show, aquela multidão, a pessoa levanta a mão, eu quero Jesus, só pela emoção. Aí depois de um tempo está no mundo de novo. Às vezes é só para dizer, eu me converti com fulano de tal. Você tem que se converter por causa de Cristo. Né? A igreja pode ser simples, pode ser humilde, mas tem que ser um encontro verdadeiro com Cristo e fique para sempre com Ele. Abrace Ele e não logo mais. Né? Essa competitividade, né, de a igreja que é maior, a placa que é maior, a que tem mais membros, a que tem isso não é de Deus. Por isso que o texto começa dizendo, tá? Que Jesus era conhecido como quem batizava, porque de fato o batismo é dele, é para a glória dele, né? Que nós venhamos diminuir e ele cresça, porém ele estava delegando aos discípulos essa função, assim como o apóstolo Paulo também fez. Diz a palavra de Deus que Jesus precisava passar por Samaria. E naquele momento, os discípulos que estavam com Jesus o deixam e vão para a cidade comprar comida. Jesus ele se senta num poço de Jacó, ou fonte de Jacó, e ele estava cansado, diz o texto. E já era por volta do meio-dia, quando uma mulher samaritana também vai se dirigir a esse poço para buscar água. E o que me chama a atenção, amados, é que ele estava cansado, mas ele começa uma conversa com ela. Perceba que não foi ela que se dirigiu para ele, foi ele que se dirigiu para ela. Ele começa conversando com ela, ele começa pregando, anunciando o evangelho para ela. Mesmo cansado, ele fala que ele sentou porque ele estava cansado. Mesmo cansado, ele pregou. Então, apesar do nosso cansaço, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem casamento, todo mundo tem filho, todo mundo tem suas dificuldades, mas se a gente colocar sempre isso como impedimento, ninguém nunca faz a obra. E Deus não é glorificado. E chama a atenção que tem gente que só é cansado para a obra de Deus, né? Quando as coisas não tem cansaço, não. Né? São outros interesses da pessoa, um hobby da pessoa, aí parece que não tem cansaço, parece que se renova. Né? Então Jesus,
isso aqui tem a ver com a humanidade que Jesus assumiu por um tempo, né? Porque João fala que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne. Então ele estava cansado, porque ele também estava na carne, né? Cansado, posso conjecturar, suado, né? Porque o Oriente Médio é quente, você está andando naquela poeira gruda em vocês, começa a se sentir sujo, e assim ele estava. Jesus sentiu na pele que nós sentimos, né? Andou, esteve aqui, né? Passou por várias coisas que nós também passamos. Perceba que Jesus ele pediu água para ela, né? Água física. Porém, ele queria oferecer a água para a vida eterna. Ele pediu, quando na verdade ele queria dar. Olha que Deus tremendo, né? A gente acha, né? Nossa, eu sou importante. Eu estou lá fazendo a obra de Deus, me chama para pregar, para cantar, para limpar a igreja. Eu sou importante. Meu querido, é Deus que está te dando alguma coisa. Você está oferecendo tão pouco, tão inexpressivo, tão mínimo perto do que Ele está te ofertando. E ali aparece essa mulher. Os estudiosos falam de mulheres decentes naquela época, no contexto judaico, elas andavam em grupos. Mas uma mulher sozinha, né, geralmente tinha outras intenções. E de fato essa mulher estava andando aqui sozinha. Nós podemos fazer uma comparação entre a mulher samaritana e Rebeca. Porque o texto vai nos dizer que ambos buscaram água no poço. Né? Jesus aparece para a samaritana e ela meio que estranha. Por que você está falando comigo? O que você quer? Né? Já quando o mordomo apareceu para a Rebeca, ela dá água para o mordomo e dá água para os animais desse mordomo. Percebeu que a mulher samaritana era alguém com passado sujo, pecaminoso, não era digna, mas não estava querendo um encontro com ela. Já a Rebeca era digna, né? Tanto que Rebeca vai se casar com Isaac, e até hoje, né, no meio cristão, no meio evangélico, a gente tem o nome Rebeca como sinônimo, né, de uma moça virgem, trabalhadora, de Deus, né? A Rebeca, né, a mulher de Deus a se casar. Então o texto vai nos dizer, meus queridos, que ali os discípulos tinham ido da cidade. E só estava Jesus e aquela mulher. Não tinha plateia, não tinha pessoas observando. Porque tem coisa que é só você e Deus. Não é para os outros ouvirem, não é para os outros saberem, não é para alguém participar. Tem coisa que é um particular. É Jesus e você. E Ele vai começar a falar algo com você. E Ele vai começar a falar de coisas profundas da sua vida. Né? Intimidade, falando de intimidade. Tem coisa que é íntima. Você e Deus. Jesus esperou um momento certo. Ele não expôs, ele podia expor ela. Olha, tá vendo aí, ó, ela faz isso, ela fez aquilo. Mas ele não tinha essa intenção. A intenção era ter um encontro pessoal com ela. E Jesus, ele quebra o protocolo, irmãos. Primeiro porque as pessoas tinham o costume de buscar Jesus. Afinal, Jesus fazia milagre. Quantos não queriam milagre? Serem curados de doenças, né? Serem libertos de demônios. Quantos queriam Jesus porque ele multiplicava o pão e o peixe? As pessoas iam atrás de Jesus. Mas aqui é diferente. Jesus estava indo atrás dela. E nós temos o maior pregador, o maior pastor, o maior, né, o todo-poderoso, só para ela. Aquele que tem um nome sobre todo nome. As pessoas buscam pessoas de nome nessa terra. Esse é o nome, diz a Bíblia, que está acima de todo nome. Era esse que estava falando com essa mulher. Havia um contexto, Deus ele quebra o machismo, porque no contexto judaico era inadmissível um homem conversar com uma mulher a sós. Para eles era um escândalo, era um absurdo, mas ele está conversando com ela. Era uma mulher pobre, não tinha condição financeira. Quem tem condição financeira manda alguém buscar água. Uma serva, um servo buscar água. Ela não manda, ela vai, porque ela não tem essa condição. Né? E o texto fala que ela era samaritana, então ela era estrangeira. Lembrando que Jesus era judeu. Nós temos um grupo, uma raça, um grupo étnico, os judeus, do qual Jesus fazia parte, e nós temos o outro grupo dos samaritanos. E eles não se davam bem, nós vemos isso, né? Judeus e samaritanos não se davam bem. Então ela era uma rival, outro grupo rival, e uma estrangeira, né? Porque é outro grupo, é outro sangue. Então, meus queridos, de cara, Deus nos traz alguns ensinamentos. Deus é aquele que quer o protocolo. Não fique no comodismo. Né? Tem horas que é você que tem que partir para conversar com alguém, para falar com alguém. Ei, eu quero conversar contigo, a pessoa está estranha, né? Eu quero te apresentar a fonte de vida eterna. Perceba que uma alma vale para Deus. Alguém pode dizer que essa mulher, né? Quem é ela? Não vou lá perder meu tempo, né? Mas uma alma, ela vale para Deus. Não olhe para os estereótipos. Jesus, ele quer salvar a prostituta, quer salvar o beberrão, quer salvar o homossexual, quer salvar o macumbeiro, quer salvar ateu. Pare de olhar para a aparência.
Né? O diabo que você olha pela aparência. Jesus vê uma alma, uma vida, uma pessoa, né? Alguém que precisa conhecer Jesus. Não valorize só quem tem dinheiro. Né? Não é mais fácil valorizar alguém, né, que tem alguma posse, uma aparência. Busque quem é diferente de você, quem se opõe a você. Essa mulher é o exemplo de toda a oposição, né, em relação a Jesus. Aqui nós aprendemos com Jesus o seguinte, meus queridos. O crente ele não pode ser racista, nem machista e nem elitista. Racista é porque tem gente ainda que mete os outros pela cor da pele. Jesus não fazia isso, está aqui no texto. Machista porque tem outros que desprezam mulheres. Jesus está aqui valorizando essa mulher. Elitista porque essa mulher não tinha uma importância social. E às vezes nós só valorizamos quem tem, quem é estudado, quem tem isso, quem é filho de não sei quem. E isso não é evangelho. Você quer saber o que é evangelho? Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Outra coisa que é interessante é que apesar dessa divisão com os samaritanos, né, de judeu não ter contato com os samaritanos, mas tem uma hipocrisia aqui, porque os discípulos foram comprar comida em Samaria. Então, tecnicamente, se eu estou comprando comida de quem eu acho que é suja e impura, essa comida estaria suja também. Eu poderia comprar essa comida, mas eles estão fazendo. O texto fala, né? Judeus não se dão bem com samaritanos. O motivo, amados, é porque os samaritanos eles não eram puros racialmente. Tá? Os judeus são considerados uma raça, uma etnia, porém os samaritanos eles eram oriundos, descendentes de judeus com outros povos. Então eles já eram misturados. Então os judeus eles desprezavam os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Há estudiosos que falam que havia judeus que quando passavam pelo Rio Jordão, se aproximando de Samaria, eles iam para o outro lado do Jordão para não falar. Aplicando isso à nossa vida, tem gente que vai voltar da rua para não falar com alguém, né? Para não se deparar com alguém. Isso já acontecia naquela época. Porém, Jesus, ele decide falar com ela. O texto fala que eles não se dão bem, mas Jesus decide falar. Por quê? Porque tu é crente quebra a barreira. Glória a Deus. Mesmo que ele está a barreira, mas você faz a sua parte. Né? Você está lá para mostrar a diferença. Olha, essa barreira não fui eu que criei. Essa barreira está aí porque alguém criou, vocês criaram, mas eu estou disposto a quebrar essa barreira. Né? O texto vai dizer que ela achou estranho. Por que o Senhor, sendo judeu, está falando comigo que sou uma mulher samaritana? Os outros judeus não fazem assim. E foi isso que chamou a atenção por parte dela em Jesus. Jesus não agia como os outros agiam. Não é para você agir como os outros agem. Eu vou fazer porque a multidão faz o que todo mundo faz. Não, você é diferente. Se alguém não está tendo mais palavra, mas você honra a sua palavra. Se está todo mundo terminando o casamento, mas você luta pelo seu casamento. Se alguém não tem mais compromisso, você tem compromisso. O povo não quer vir para a igreja, é problema deles. Você vem buscar o teu Deus e trazer a adoração. Ela não entende o porquê desse pedido. Por que você está me pedindo água? E tem horas que nós não entendemos o que Deus está querendo, o que Deus está pedindo. Não faz sentido. A nossa concepção humana, terrena, não faz sentido. Por que Deus está querendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Mas nos disse: o que eu faço hoje, tu não entendes. Porém depois entenderás. Amanhã entenderás. Diz a palavra de Deus. Ela disse: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Então ela começa a medir Jesus. Espera aí, você quer trazer água? O que eu preciso para buscar água num poço? Já disse aqui, né? Um balde, né? Para poder reter o líquido e uma corda. É o mínimo. Talvez tenha outras coisas, mas é o mínimo, né? Um balde e uma corda. Ela fala: o Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Ela não conhecia o poder de Deus. Você acha mesmo que Jesus, o nosso Jesus, iria precisar de balde, de corda? Eu quero dizer, meus queridos, que tem gente que não conhece o poder de Deus. Não se deu conta do poder de Deus. Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não precisa estar lá para ele não morrer, ele precisa estar longe. Ele diz: sai, doença, sai, ele estaria curado. Jeremias fala: Deus é Deus de perto e é Deus de longe. E outra, Jesus ressuscitou Lázaro. Por quê? Porque a morte não tem poder diante de Cristo. Ele venceu a morte. Certa vez Jesus repreendeu a tempestade. Alguém disse: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não foi o Senhor Jesus. Quem é esse que manda e a água obedece? Que manda e o vento obedece? Não conhece o poder de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas não acreditam em Jesus
se elas não conseguirem ver um meio de realização. Deus fala, vou fazer na tua vida, né? Vou abrir, vou curar, vou salvar. Como se está assim, se está assado? Porque assim a pessoa não vê um meio de realização e ela começa a querer determinar como Deus vai agir ou deixar de agir. Assim foi Naamã. O profeta Eliseu disse, mergulhe no Jordão. Ele começou a reclamar. Porque eu pensei que ele fosse sair. Ele não saiu, né? Ele mandou mensageiros. Iria invocar o nome do Senhor, seu Deus. Iria colocar a mão sobre o lugar afetado, né? Naamã era leproso, e eu seria curado. Ele tinha que ver o profeta fazer uma coisa. Senão ele não cria. A gente quer determinar como Deus tem que fazer. Não tem que ver o meio. Deus falou para Tomé, Tomé, você está crendo? Porque você está vendo nas marcas dos pregos e está colocando o dedo. Eu lhe digo, bem-aventurados que não viram, mas creram. Você não está vendo a forma de acontecer, mas creia. Deus é poderoso. Deus é acima do emprego. Deus está acima do seu casamento. Deus está acima da sua saúde. Deus está acima de qualquer coisa, qualquer impedimento. Não estou vendo, mas eu creio porque Ele pode tudo. Ele é todo poderoso. Então ela afronta, né? Você pode ver que a mulher samaritana é um pouco do coração duro. Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço e deu água para os seus filhos e para o gado? Ela afronta Jesus, né? Tipo assim, quem é você para falar essas coisas para mim? Né? Beber dessa água, essa água foi do meu pai Jacó, né? Do meu avô, do tataravô Jacó. Quem é você? Você é maior do que ele? Então ela não acha ser possível que Jesus trouxesse uma água que fosse melhor do que a água daquele poço que era o poço de Jacó. Ela está valorizando mais Jacó do que Jesus. Tem gente que valoriza mais o que vem do homem do que o que vem de Deus. Se Deus diz, vai fazer, vai acontecer, a pessoa não dá crédito. Agora, se o homem fala, a pessoa dá crédito. Tem gente que dá crédito para o homem, valoriza mais do que o homem diz, né? Há quem entenda que ela já estava entendendo a mensagem de confronto. Deus está falando do meu pecado. Aí ela meio que se fecha e começa a afrontar Jesus. Você é maior que Jacó? Tem pessoas, amados, que para não aceitar a mensagem que está sendo pregada, ela tenta descredibilizar o pregador. Descredibilizar, desqualificar o profeta. Eu vou começar a atacar o profeta, falar mal do pastor, dizer que ele não é exemplo, que ele errou, que ele também erra, porque é difícil aceitar que ele está pregando a verdade. E eu não gosto de ouvir a verdade. Ele só quer uma vitória. Deus vai fazer, Deus vai mudar. E quando ele fala, tem que se converter, tem que se consertar, para de ser fofoqueiro, aprenda a perdoar. Ei, para de pregar só coisas da terra, você tem que se preparar para ir para o céu. O inferno é real, está engolindo muita gente, né? Para de se corromper com as pessoas lá de fora. Você não é do mundo, você é cristão, não tem apenas aparência de crente, porque a aparência não te leva ao céu. Você tem que ter essência. Tem gente que não gosta, mas é a mensagem que salva. Santidade é o tema da palavra de Deus, né? A cruz, o evangelho. Temos que falar do céu, temos que falar do inferno, temos que falar de arrebatamento, temos que falar que Jesus está voltando. Não se fala mais que ele está voltando. E a gente fica se perdendo coisas dessa terra que um dia passam, onde a traça corrói e a ferrugem degenera. Diz a palavra de Deus. Ela fala do nosso pai Jacó. É interessante, meus queridos, que os judeus, eles odiavam os samaritanos. Desprezavam os samaritanos por uma questão de raça. Tá? Isso fica bem claro. Eu não gosto dele porque eu não gosto da raça dele. É o que os judeus fizeram. E todo mundo prega isso. Mas é um fato. Aí a história nos mostra que um dia, num país chamado Alemanha, se levantou um cara que nem era alemão. Ele era austríaco, Hitler. Hitler começa uma perseguição aos judeus. E qual é o critério? Raça. Eu não quero judeus no meu país. Eu quero uma raça branca, ariana. Eu só quero gente branca, do cabelo liso, loiro, olhos azuis ou verdes. Vocês não se enquadram. Olha que interessante. Judeus perseguiam os samaritanos por raça. Um dia, judeus foram perseguidos pelos alemães. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Eu não estou pregando contra o povo judeu. Não é isso. Mas eu estou pregando a Bíblia. Porque tem gente que pensa que a lei da semeadura é só uma coisa boa. Eu vou plantar coisa boa e vou colher coisa boa. Fato. Mas se você planta coisa ruim, também volta coisa ruim. Tem gente que hoje está sendo humilhada porque um dia humilhou alguém. Tem gente que hoje tem um filho que é só o sangue de Jesus, mas foi um mau filho para o pai, mau filho para a mãe. Esquece o que fez, né? Só que o papai do céu não esquece. Né? A pessoa aprontou tanto com o pai, tanto com a mãe, né? Não deu em nada, deu em nada. Espera tu engravidar para você ver.
Espera o teu casamento. Espera acontecer isso, né? Trabalho e tal. Deus ele é justo, amados. E Deus ele sabe o que faz. Jesus olha para a mulher samaritana e diz: quem beber dessa água terá sede outra vez. Perceba que aqui é uma comparação entre dois tipos de água. A água terrena, essa água que nós bebemos, né? Que nos sacia, mata nossa sede, temos que beber todo dia. E a água da vida eterna, né? Que é outra coisa, fonte de graça, né? Cristo na sua vida e tudo mais. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Ou seja, você bebe, mas daqui a pouco está com sede. Aí você tem que beber de novo e daqui a pouco está com sede. A lição aqui é, ó mulher samaritana, as coisas dessa terra proporcionam uma satisfação momentânea. As coisas dessa terra proporcionam uma provisão momentânea. Tem gente que fica buscando as coisas da terra e não percebe que você nunca vai ficar saciado. Estou com sede agora. Eu tomo água, daqui a pouco estou com sede de novo. Você está com fome, come, daqui a pouco está com fome de novo. Você tem que dormir, de hoje para amanhã você vai ter que dormir. Senão você vai ficar arrasado, né? Vai para o trabalho, vai ficar o dia todo, né? Com dor de cabeça, cansado. Quantos focam em beleza? Eu estou como esse mundo é fútil, né? Provérbios fala que enganosa é a beleza e vai a formosura. Por mais beleza que tenha, as portas se abrem pela minha beleza, a beleza um dia passa. Nós envelhecemos. Hoje eu tenho saúde, um dia eu não vou ter mais. Né? Aliás, não existe isso de morte por idade. Né? Morreu de morte natural. Não tem morte natural. Toda morte tem uma causa. E a causa é algum tipo de problema de saúde. Ah, foi o coração. Ah, foi o pulmão. Né? Ah, foi isso que evoluiu e virou aquilo. Né? Ah, hoje eu sou lembrado, eu sou uma pessoa importante. Alguém me lembra de mim porque eu tenho um diploma disso. Um dia ninguém vai me lembrar. Não vai lembrar. Né? Eu entendo que todo mundo aqui lembra dos pais. Todo mundo aqui deve lembrar dos avós, talvez lembrar dos bisavós. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe quem é o tataravô do seu tataravô? Seria pesado, né? Você sabe? Mas foi alguém que te gerou, você tem o sangue dessa pessoa, dessa mulher, desse homem. O que ele fez? Era crente, servia a Deus? Tem alguma coisa para você lembrar? Era formado, não era formado? O que fazia? Morava onde? A gente não sabe, nem se interessa, né? Porque as pessoas passam. Né? Hoje talvez o meu filho comece a criar uma importância na minha vida, né? E talvez eu tenha netos um dia, espero vivenciar isso, mas será que o tataraneto do meu filho vai saber de mim? É óbvio que não, muito provavelmente não. As pessoas são muito focadas no hoje, tudo está passando. Sabe o que não passa? Jesus de Nazaré. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. É interessante que a Apocalipse 19 fala que um dos nomes de Deus é palavra. O seu nome é palavra. A palavra de Deus não passa. Pessoas passam, casas passam, reinos passam. Jesus ele permanece no trono. Ninguém tira ele do trono. E Jesus fala que ele desce se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está falando de salvação, de graça, né? O operar do Espírito Santo. Se você se abre para Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida. O que é uma fonte? É uma nascente, né? Grandes rios imensos. Um dia começaram com uma nascente bem pequena, né? De repente virou aquilo tudo. Quando você se converte, é algo bem pequeno que está começando ali, mas ele vai crescer, vai germinar, você se torna crente, e vai se convertendo, e aprende mais um, aprende mais outro, e vai se tratando, se regenerando. E onde isso vai dar? Um dia você vai morar no céu. Glória a Deus por isso. Isso vai chegar na vida eterna. Não é para esse mundo. Você está apenas de passagem nesse mundo. Você está se preparando. Aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só uma fonte que começou em você. É o operar do Espírito Santo. Né? Porque pregador não convence ninguém. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então ela foi buscar água na fonte de Jacó e encontrou a fonte da vida. Olha o que Papai do Céu faz, né? Foi buscar uma coisa tão terrena e encontrou algo glorioso. No versículo 15 ela diz: bebe dessa água para que eu não precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, ela não entendeu. Né? A situação está dura, está difícil. Ela está achando que a água que Jesus tem é como se fosse uma água milagrosa. Olha, se beber dessa água aqui, você não vai ter mais que tomar água aqui. Não é o que Jesus falou. Ela pensou que era uma coisa terrena, uma provisão terrena. Aplicando isso nas nossas vidas, amados, tem igrejas que estão deturpando o Evangelho, estão pregando o Evangelho para uma vida aqui. Venha para Jesus, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai prosperar e tal e tal. E tem gente que pensa que é só isso. Nada mais além disso. Jesus disse: aquele que espera em mim, apenas
para as coisas dessa terra, é o mais miserável dos homens. Sabe o que é miserável? É pior do que pobre. O pobre já é pobre, né? Mas o miserável está abaixo da linha da pobreza, você não tem nada. Entende? Jesus é muito mais. Jesus não morreu na cruz do Calvário, mas para te dar carro, casa, embora Ele possa dar e muito. Ele pode prosperar? Pode, mas o principal é ter o seu nome escrito no livro da vida. É saber que se você partir agora, você não desce para o inferno, você sobe para o céu de Abraão. Você será abraçado pelo Pai. Então ela não entende. Porque tem gente que não entende, né? Jesus falou com Nicodemos, Jesus falou, tem que nascer de novo. Ele fala, acaso pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Ô Nicodemos, você entende as coisas da terra, mas não entende as coisas do céu. Né? A gente tem uma dificuldade de entender aquilo que Deus estava dizendo. Então Jesus falou de vida eterna, né? Porque ele começa falando de água da vida, graça, e ela ignora. Ela dá uma de João sem braço. Ela não está falando comigo, é que nem um pregador. Está pregando, isso não é para mim, é para fulano, é para ciclano. Como ela ignorou a mensagem que estava sendo pregada, Jesus teve que ser mais cirúrgico, mais individual. Você está achando que eu não estou falando contigo, não? Você está achando que você se converter, não? Você é uma pessoa boa? Pois agora eu vou revelar o teu pecado. E não é o pecado do fulano, do vizinho, de sei quem, é o seu. Eu vou mostrar para você que eu, Deus, te conheço. E eu sei as tuas falhas. Deus nos conhece, amados. A gente só conhece um ou outro pela aparência, pelo aquilo que posta no Facebook. No Facebook é sorriso, é alegria, né? Estou indo tomar sorvete no shopping. Mas o teu pecado oculto existe um Deus que conhece. Se tem ódio no coração, existe um Deus que conhece. Se tem cobiça, inveja, mentira, lascívia, Deus te conhece, não tem como enganar Ele. Então, já que ela tem uma de que eu não estou entendendo a palavra que é pregada, Deus foi cirúrgico. Eu conheço a tua vida e eu vou revelar a sua vida. Ele disse, vai chamar teu marido. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse bem, porque você já teve 5. E esse que está agora vivendo contigo não é teu marido. Foi forte, não? Primeira coisa que eu entendo, Deus revelou o culto. Natanael meio que não queria reconhecer Jesus. Jesus falou, ô Natanael, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ele ficou, como assim? Você viu onde eu estava? Já preguei isso aqui inúmeras vezes. Né? Toda vez que o rei da Síria queria pegar o rei de Israel, ele não conseguia. Por quê? Porque tinha Eliseu dizendo, alguém disse, olha, tem um homem de Deus lá. E revela para o rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Deus sabe até o que você fala no seu quarto. Então Deus revela o profundo e o oculto. Então Jesus disse, você já teve 5 e o de agora não é teu marido. Aí nós temos algumas teorias sobre essa mulher. Primeiro, é uma mulher que se separar por qualquer motivo. Né? Tem gente que não dá certo com ninguém. Né? Tem gente que não valoriza a instituição casamento, matrimônio. Né? Qualquer coisa separa, não dá certo. E tem gente que ainda fala mal dos outros. Né? A culpa é do outro, a culpa é dela, a culpa é dele. Mas peraí, uma pessoa que já trocou tanto, será que a culpa é do outro ou é sua? Porque você não dá certo com ninguém? Tem gente que fala mal das igrejas. Né? Sai de uma igreja para outra, para outra. Fala mal de toda a igreja. Mas será que não é você o problema das igrejas? Entende? Faça uma autoanálise, uma reflexão. Por ser uma mulher com passado promíscuo, talvez ela não fosse fiel, né? É aquela pessoa que arruina no casamento, que não valoriza. E detalhe, a minha Bíblia fala maridos, mas tem traduções desse mesmo texto que fala homens, né? Você já teve vários homens, 5 homens, e esse com quem você está não é seu. Olha que interessante, ela teve tantos relacionamentos e ainda não achou o ponto de equilíbrio na vida dela. O que eu entendo, amados? Vida afetiva não sacia. Homens não saciam. Mulheres não saciam. Farras, festas não sacia. Sabe o que sacia? Jesus. Ele é a felicidade. Salomão teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, ele mesmo declara que o que ele deveria ter corrido mais atrás era de Deus. E quando ele termina o livro, sabe o que ele escreve? Esta é a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque Deus trará juízo a tudo, até mesmo aquilo que está em oculto. Salomão experimentou riqueza, Salomão experimentou mulheres, e ele chegou à conclusão: o que eu tinha que buscar era ele. Somente ele pode completar o meu vazio. Quantas pessoas estão buscando em outras pessoas aquilo que só encontram em Deus? Você começa a colocar outra pessoa no trono, né? É ela, é ele. Se não for dar certo, é o contrário. Mas quando você busca Deus, buscou Deus, aí Deus coloca a pessoa certa na sua vida.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e outras coisas serão acrescentadas. A mulher prudente vem do Senhor, é de Deus. Você começa buscando a Deus. Essa mulher, ela não sabia manter alianças, né? Porque casamento é uma aliança. Mas ela tinha que ter uma aliança com Jesus agora. Né? Quando eu olho para essa mulher, amados, que teve tantos homens, eu entendo uma frase bem simples. Sexualidade sem espiritualidade gera rotatividade. Eu vou traduzir. Uma vida sexual para alguém que não tem Deus, ela vai ficar com um e com o outro. Não dá certo com um nem com o outro. Por quê? Porque não tem Deus. Vai ficar girando, vai ficar buscando algo dessa terra e nunca se satisfaz. Jesus disse que quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Há quem entenda que também tem uma conotação na vida sentimental dela. Olha, você só fica buscando um relacionamento, por algum momento o relacionamento parece que dá certo, depois ele dá errado e lá está você solteiro na pista buscando alguém de novo. E quantos passam por isso? A ponto de dizer que ninguém presta. Não, os homens são todos iguais. As mulheres todas assim. Será mesmo? Ou será porque você não buscou um homem que é diferente? Um homem das mãos curadas, o grandão da Galileia. Oi! Diz a palavra de Deus. Deus olha para ela e fala, o homem com quem agora vive, não é mais o 5 do passado, é o de agora. Você teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. Olha que forte. Jesus, eu quero repetir, tá? Quem está falando isso? Jesus. Jesus disse que ela vive com um homem, mas esse homem não é marido dela. Então viver com uma pessoa não significa casamento. Isso aqui é algo que a gente vê até com mais um, quando a gente prega. Nós precisamos pregar. Casamento é uma aliança que tem que ser registrada. Deus levantou autoridades pela autoridade instituída por Deus. Se não casou, não é casamento. Não posso fingir que é um casamento. Mas a gente vive junto. Mas nós temos filhos. Intimidade sexual, convivência debaixo do mesmo teto não significa casamento. Até mesmo no direito, tem alguns regimes jurídicos que não são casamento, apesar de darem os mesmos direitos ou direitos semelhantes. Por exemplo, união estável. Hoje um homem e uma mulher podem viver em união estável e terem certos direitos e obrigações, mas não é para a lei do casamento. Olha o que Jesus falou, o homem com quem agora você vive não é casamento, é amancebado, é ajuntado. E se alguém está assim, você precisa regularizar a sua situação. Porque nós precisamos estar certinhos diante de Deus. Precisamos estar preparados diante de Deus. Deus ele não quer isso para a sua vida. A mulher continua dizendo, nossos antepassados adoraram neste monte. Esse monte que ela fala é o Monte Gerizim. E isso aconteceu porque os samaritanos eles tentaram adorar a Deus lá em Jerusalém, no templo, na igreja dos judeus. Porém, eles não eram bem-vindos pelos judeus. Então, como eles não eram bem-vindos na igreja dos judeus, eles decidiram montar uma igreja no Monte Gerizim. Eu entendo mais ou menos que quando uma pessoa sai da igreja, o povo tem o costume de descer a linha, né? Todo mundo presta, não quis ficar aqui, não valorizou, é rebelde. Mas às vezes uma pessoa sai de um lugar porque foi o lugar que não quis receber ela, que maltratou. Né? Esses são dois lados, né? Não nos cabe julgar sem conhecer, não tem discernimento. Mas no caso dos samaritanos, eles não eram bem recebidos. Então, ela fala que eles adoram nesse monte. Jesus fala, está para chegar a hora, já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui ele fala de adoração. Deus quer adoradores, né? Não pode ser uma entrega carnal. Tem que ser espiritual, tem que ter emoção, tem que ter o coração, tem que se derramar. Já notou que o presente se derrama pelas pessoas? A gente se derrama para as pessoas, dá tudo para as pessoas, mas não quer dar para Deus, né? A gente quer se envolver com as pessoas, com as situações, com os cenários, mas não com o Senhor, né? Ele fala de verdadeiro que está para chegar e já é chegado. Ele está falando de um novo tempo. Há quem entenda que esse novo tempo poderia ser o que Jesus chegou, né? Essa aqui é a primeira vinda de Jesus. E há quem entenda que esse novo tempo seria com o Espírito Santo descendo. Ele falou, estou indo para o Pai, mas eu enviarei para vós o Consolador. Ele falou que Deus é Espírito. Ele quer que nós adoremos em Espírito e em verdade. E Ele disse que iria enviar o Espírito Santo. Né? Talvez em Espírito, né? Já tendo a presença do Espírito Santo. Adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Você tem que ser sincero na sua adoração. Lá em 1 Coríntios 14, 15 diz, orarei em espírito
mas também com entendimento. Cantarei em espírito, mas também com entendimento. Você tem que entender o que eu estou falando com Deus. Eu tenho que entender o que eu estou cantando para Deus. Tem gente que canta, parece que virou uma reza. A pessoa não está nem prestando atenção nas palavras que ela está dizendo. A gente não é católico para ficar rezando, né? Nós falamos com Deus, nos abrimos com Deus, né? Declaramos o nosso amor com entendimento. Né? Nós queremos te exaltar, nós queremos te louvar, te engrandecer, nós queremos buscar a sua presença, né? Fale com o seu coração. Se ele fala de verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. E um dos que são falsos adoradores são aqueles que não estão na nova aliança. Tem um monte de gente lá no mundo que sabe as músicas evangélicas de cor. É impressionante, né? O cara é homossexual, a pessoa é beberrona e canta as músicas. Ah, é lindo esse hino. Sim, mas sua vida, ela não quer ir para a igreja, ela não quer se consertar. Então, não é um verdadeiro adorador, porque a primeira adoração é a sua vida para Deus. Senão, é o livro de Isaías quando diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele falou, né? São esses os adoradores que o Pai procura. E aqui, meus queridos, eu quero desconstruir duas heresias que são muito pregadas pelas pessoas, né? Pastor, ele tem só a função de mostrar o caminho, mas ele também tem a função de mostrar o que é errado, né? E dois entendimentos que são muito propagados pelas pessoas quando elas pregam esse texto é o seguinte: aqui fala, está para chegar a hora, que já é chegada, entre os verdadeiros adoradores do Pai, Espírito e Verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Aí a gente diz assim: então o Pai está procurando porque é difícil. Primeiro, amados, é uma heresia dizer que para Deus é difícil achar alguma coisa, porque Deus não tem dificuldade nenhuma. Não tem nada difícil para Deus, aliás, não tem nada impossível para Deus. Olha o tamanho da heresia eu dizer que Deus está tendo dificuldade. Nós temos dificuldade, Ele não. Ele sabe quem é quem. Ele sabe cada um de nós. Ele sabe quem é verdadeiro, quem é falso, quem é crente, quem é desviado, quem está fingindo, quem é joio, quem é... Ele sabe. Ah, mas se está procurando é porque é difícil. Procura, o ato de procurar não necessariamente é difícil. Tem procuras que são fáceis, outras são difíceis. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai procurar uma bola desse tamanho, essas bolas de parque, para o seu filho, no quintalzinho da sua casa que tem só esse tamanho. Vai ser difícil achar? Não. É só chegar lá e dar uma olhada. Talvez o mato tenha crescido, mas você vai encontrar fácil. Já procurar uma agulha no palheiro é uma procura difícil. Então o texto está dizendo que é uma procura difícil. Alguém que acrescentou isso no texto, certo? E Deus não tem dificuldade nenhuma. Quando ele fala que são esses os adoradores que o Pai procura, entenda que isso é uma figura de linguagem. A Bíblia é repleta de figuras de linguagem. Deus não tem que falar tudo de forma literal. Nem a gente é literal. Quem nunca disse: olha, eu estou com uma fome de comer um boi? Você não conseguiria comer um boi. O boi é talvez umas 15 vezes o seu tamanho, mas é uma figura de linguagem, é uma hipérbole, né, gramaticalmente falando, para usar: eu estou com muita fome. Jesus também tem figuras de linguagem. Já pensou se o Apocalipse fosse todo literal? A gente não sabe. Muita coisa ali, né, são representações. Deus tem suas formas de falar. Então, quando ele fala, são esses os adoradores que o Pai procura, é como se dissesse o seguinte: olha, imagina uma empresa. Olha para você, olha aqui seu currículo, rapaz, que você é médico. Parabéns. Porém, não é isso que a nossa empresa procura, porque a gente trabalha com construção civil, que a gente quer engenheiro e arquiteto. Então, parabéns pelo seu curso, mas você não se encaixa no que a gente procura, não é o nosso perfil. É isso que Deus está dizendo. Você tem que estar no perfil de Deus. Deus também tem um perfil. Ou você se encaixa no perfil dele, ou você está fora. Ele também é exigente. Ele não quer qualquer coisa, né? Ele tem um padrão. Então, é basicamente isso que significa. A mulher samaritana fala que o Messias estava para vir, e quando ele viesse, ele ia explicar tudo para nós. Né? Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. E a esperança da samaritana é a nossa esperança. Porque quando Jesus veio, ele explicou muita coisa. Né? Quando Jesus veio a primeira vez, ele explicou muita coisa. E nós cremos que quando Jesus vier pela segunda vez, ele vai explicar muita coisa. Quantas dúvidas nós temos? Senhor, como é o céu? E como vai ser e tal? A gente não sabe. A gente sabe que tem na Bíblia, né? Nós sabemos o que está aqui, nós não podemos ir além, é pecado, é heresia. Mas um dia Deus vai abrir o céu e sabe Deus o que Ele vai querer revelar para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Deus tem algo preparado para você que você nem imagina. Quando Ele vier, eu vou repetir a mensagem da samaritana, quando Ele vier, Ele vai explicar tudo para nós. Diz a palavra de Deus que os discípulos voltaram, né?
não entenderam o que estava acontecendo. Como eu disse naquela época, para os judeus, estudiosos falam que para os judeus eles consideravam uma perda de tempo você ensinar uma mulher. Para eles, só valia você gastar o seu tempo ensinando homens, não mulheres. E outra, era uma perda de tempo o marido conversar com a esposa. Então daí você vê o tamanho, né, da resistência, da oposição e da confusão que eles tiveram. Por que Jesus está conversando com ela? Porque ele veio para quebrar toda essa besteira, né? Toda essa resistência, todo esse machismo. Ele estava literalmente aprendendo o que é evangelismo. Para eles, aquela mulher não valeria a pena investir, evangelizar. E isso que Jesus faz. Jesus vai atrás de pessoas que muitos de nós não iríamos. Essa é a verdade. Né? Ele ama, ele olha, ele observa pessoas que muita gente não observa, não olha. Então a mulher obedece a Jesus, deixa o cântaro, né, o balde lá e vai embora. Então obedeceu. Ele não pediu água? Se ele dá água, ela obedeceu. Isso é um princípio, né, de obediência. Obedeça. E o que é interessante é que ela ia no poço para buscar água para ela. Aí ela deixa de buscar água para ela, para dar o balde para ele. E que eu entendo, tem horas que nós temos que abrir mão das nossas atividades domésticas, da nossa vida, por ele, para focar nele. É um tempo para ele. Outra coisa, você não vê ela dizendo, Jesus, eu vou te emprestar o balde, mas quando é que você vai me devolver? Ela deixou para lá. Porque quando a gente faz para Deus, a gente não faz para Deus precisando receber alguma coisa. Se vier, é bênção, mas se não vier, é para a glória dele. Não queira fazer para Deus porque Deus vai fazer, Deus vai fazer aquilo. Senão você está servindo a Deus por conveniência, por interesse. Sirva a Deus pelo que Ele é. Ele já te deu vida, Ele te deu saúde, Ele está te dando vida eterna, Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado dos teus. E a lista, se eu for ficar aqui, a gente não sai daqui hoje. De tanta bênção que Deus todos os dias tem realizado nas nossas vidas. Ela olhou para o povo dela, voltou para o povo dela e falou, venham! Peraí, venham. Está chamando o povo para conhecer Jesus? Deus está pegando uma ex-prostituta e transformando em missionária. Agora ela está pregando, anunciando o Senhor Jesus. E claro que causou uma grande repercussão naquela época, né? Uma mulher com passado sujo evidencia a transformação de Cristo. Muitas vezes quando a pessoa vem do mundão, tem um lado positivo nisso, sabe por quê? Porque quem conhece a pessoa no mundão e vê a transformação dela, pensa, rapaz, só Deus para fazer isso. Eu conheço ela, eu conheço ele. Eu sei que ele fazia isso, ela fazia aquilo e tal. Se mudou, existe um Deus. Quem é esse Deus? Quero conhecer esse Deus, né? Deus, ele trabalha. Eu preciso correr por causa do tempo. Eu vou falar apenas três lições rapidamente, eu já me entrego. Jesus aqui ele fala para os samaritanos, olha, vocês falam que daqui 4 meses é a colheita, mas já está chegando. Ele faz uma comparação entre a colheita física e os samaritanos que iriam se converter. Meus queridos, entendam que há um tempo para tudo. E quando chega a época de colher, qualquer fruta, verdura, você tem que colher. Porque se você não colher naquela época, aquilo se perde, aquilo estraga. Então, quando chegar a época de colher, tem que colher, senão estraga. Quando chegar a hora de evangelizar, falar de Jesus, fale, porque senão você pode perder uma oportunidade. Talvez aquela pessoa, né, possa não existir mais, e você perdeu uma oportunidade de falar do Senhor Jesus. Segundo, aqui tem profecia e palavra, tá? Deus revelou a vida dela, isso é profético, profecia, né? O oculto, mas ele também pregou a palavra. Ele começa pregando a palavra e depois ele revela o profundo, né? Profecia é bom, glória a Deus, mas a palavra de Deus ainda é a maior profecia. Certo? Independentemente do que ele revela, deixa revelar. O que importa é a palavra de Deus. E eu finalizo dizendo que Jesus consertou a vida daquela mulher. Né? Teve um encontro com ela e consertou. Então Jesus, eu concluo dizendo isso, ele conserta vida sentimental mal resolvida. Glória a Deus. Você pode ser uma pessoa que deu errado com um monte de gente, nunca deu certo, separou um monte de vezes, né? Foi traído, maltratado, desprezado, uma família destruída aqui, uma família ali. Ei, Jesus transforma a sua vida sentimental. Jesus é poderoso para consertar a sua vida sentimental. Deus pode colocar uma pessoa virtuosa, valorosa na sua vida e blindar o seu casamento, cuidar do seu coração. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Deus.